Você sabe o que é um termo de ajustamento de conduta? Não faço ideia. Faço ideia. Olha, eu acredito que é quando há um problema, né, uma questão jurídica envolvendo um órgão público, alguma situação pública, e aí o Ministério Público recomenda algumas medidas para as partes não avançarem numa questão jurídica, né, mas resolverem de forma amigável, colocando essas questões que o Ministério Público recomenda, né, em prática. Eu não sei se eu sei. Acho que, de algum modo, é quando a justiça diz que você tem que se ajustar de algum modo, né? Algum certo comportamento e tal, né? Mas, assim, tecnicamente eu não sei. Você sabe o que é um TAC? Sim, eu sei. O que é um TAC? TAC é um termo que o Ministério Público pode assinar, pode forçar, na verdade, eu imagino, uma empresa a assinar para ajustar alguma conduta que esteja contrariando alguma legislação. Então você acha que o promotor ele pode tentar um acordo antes de acionar o judiciário? Eu acredito que sim, que é uma forma de desafogar, né, a justiça e resolvendo de forma dialogada com as partes. Ah, sim. Acho que deve ser por aí mesmo. Imagino que seja isso. Acredito que sim, deveria ser assim, né? Acredito que seria mais fácil. Quer saber o que é um termo de ajustamento de conduta? Então vem comigo. O termo de ajustamento de conduta, ou TAC, como também é conhecido em sua forma abreviada, é um acordo que o Ministério Público celebra com responsáveis por alguma ameaça ou violação de direitos. Ele tem o objetivo de impedir que aquela situação de risco ou ilegalidade continue, assim como reparar o dano ao direito violado e evitar que uma ação judicial seja proposta. O TAC possibilita a resolução de problemas de uma maneira mais rápida e eficaz do que se o caso fosse levado ao judiciário. Se o acordo for descumprido, o Ministério Público pode entrar com um pedido de execução na esfera judicial, para que o juiz obrigue o responsável a cumprir o que foi ajustado no documento. Acompanhe a entrevista com a promotora de Justiça de Defesa de Habitação e Urbanismo de Belo Horizonte, Marta Alves Larcher. O termo de ajustamento de conduta ele foi introduzido na nossa legislação em 1990, através do Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei 8.078. Essa lei introduziu um artigo e um parágrafo na Lei 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública, que permitiu ao Ministério Público e outros órgãos públicos legitimados celebrar termo de ajustamento de conduta, né? A lei fala que são os órgãos públicos, então os órgãos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, o Ministério Público e a Defensoria Pública também, né? A despeito das ONGs, por exemplo, poderem ajuizar a ação civil pública, elas não têm legitimidade para celebrar termo de ajustamento de conduta. E a lei fala que ele pode preponderantemente ser utilizado nas questões relativas a direitos difusos e coletivos, o que a gente chama de direitos meta-individuais, que ultrapassam o mero interesse individual do cidadão, né? Então, ele pode ser utilizado na área de meio ambiente, na área do consumidor, da defesa do patrimônio público, na área da ordem econômica, né? O TAC é um instrumento mais célere, né? Qual que seria a alternativa ao TAC? O ajuizamento de uma ação civil pública, né? Mas a nossa experiência mostra que, via de regra, para você conseguir uma sentença de primeiro grau, você leva em torno de 5 anos para ter uma sentença. E ainda sujeita a recursos. Então, o processo pode, inclusive, chegar ao Supremo Tribunal Federal. Isso numa média de 15 anos, sendo bastante otimista, né? Então, quando você celebra
o termo de ajustamento de conduta, você encurta esse prazo, porque o responsável pelo dano, né, ele já de plano reconhece a responsabilidade e assume o compromisso de fazer a reparação. Quando há o descumprimento do TAC, deve-se ajuizar uma ação de execução da obrigação assumida perante o Poder Judiciário, né? Então, a gente ajuiza a ação e o juiz determina que o obrigado cumpra aquela obrigação no prazo previsto no TAC ou em outro prazo que o juiz fixar. Eu, pessoalmente, antes de ajuizar a execução perante o Poder Judiciário, eu costumo chamar o obrigado, né, o compromissário que assinou o TAC, para saber o porquê do não cumprimento, se surgiu algum problema, algum empecilho. E a gente verificando que existe algum motivo razoável para o descumprimento, a gente pode repactuar o prazo, né, ou mudar alguma das condições do TAC para adequar à realidade. Olha, todo promotor de justiça que atua na área dos direitos difusos, ele tem atribuição funcional para celebrar termos de ajustamento de conduta. Então, em todos os 823 municípios, nós temos 853 municípios do estado, a gente tem promotor celebrando TAC, né? Então, por dia são celebrados centenas de TACs, né? Então, eu posso falar de algumas experiências que eu pessoalmente tive, né? Eu fui promotora de Ouro Preto, que atuava na defesa do patrimônio cultural, e celebrei diversos TACs para recuperar bens tombados que estavam em situação de ruína, né? Com perigo de deterioração definitiva. Também celebrei vários TACs para que os empreendimentos, os estabelecimentos implantassem os sistemas de proteção e combate a incêndio e pânico, que é um problema grave nas cidades históricas, né? E aqui em Belo Horizonte, atuando na habitação e urbanismo, em 2020, por exemplo, quando ocorreram aquelas chuvas muito fortes, que houve desmoronamento em várias vilas, né? Nós celebramos TAC com o município de Belo Horizonte, com a SUDECAP e com a Urbel, para que as pessoas fossem removidas e reassentadas, as moradoras de áreas de risco, né? E que os danos fossem recuperados.